nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho está na carta de São João, no capítulo 20, no versículo 19 a 23. Hoje o Evangelho vem nos esclarecer sobre a pessoa do Espírito Santo. Que sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada. Que nós precisamos desse Espírito para vivificar nossa alma, nossa mente e o nosso corpo. E hoje Cristo vem nos falar da seguinte forma. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, e disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver Jesus. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho, o primeiro ponto que nós devemos entender é que nós não devemos ter medo, né? O Evangelho diz que os discípulos estavam ali trancados dentro de casa, né? Depois da crucificação de Jesus Cristo, por medo do que os judeus iam fazer com eles, por medo de ser presos, por medo de prosseguir o caminho que Cristo já tinha designado para eles, mas ele por receio do que as pessoas iam falar, ou então até mesmo de apanhar, de ser perseguido, né? Que Cristo tinha dito para eles que eles seriam perseguidos pelas sinagogas, por outras pessoas. Então, talvez o medo hoje é o nosso principal inimigo. O medo, ele consegue nos bloquear o nosso chamado. O medo, ele consegue nos tirar da presença de Deus, nos tirar da igreja, nos tirar dos amigos que nos levam para Deus, até por medo de ser julgado, né? Por conta de algumas pessoas, ou por medo do seu passado que você tinha, ou por medo de ir à frente. Muitos têm um chamado de ir pregar, mas por medo não pregam, né? Por medo do que vão falar dele, por medo do que vão achar. Muitos têm o chamado de cantar, mas por medo não cantam por conta disso, por medo do que as pessoas vão pensar. Mas só que Jesus Cristo pôs no meio deles para mostrar para eles, para que eles não precisavam ter medo. E quando falo que Jesus se pôs no meio deles, Jesus não passou pela porta, Jesus não abriu a porta, Jesus não bateu na porta, Jesus simplesmente atravessou uma parede para mostrar para eles que eles não deviam ter medo. E se colocando no meio deles, Jesus mostrou as feridas, né? Para realmente falar: ei, eu sou Cristo, estou aqui, não precisam ter medo. E uma parte interessante também, a pessoa do Espírito Santo. Quem é que vai nos dar coragem hoje para seguir a palavra de Deus, para prosseguir com o chamado de Cristo no mundo hoje que está tão corrompido? Porque o mundo hoje, você fala que é cristão, para o mundo é uma loucura ser cristão, né? Por largar as coisas do mundo. Então nós precisamos do Espírito Santo. Olha o que Jesus faz de novo, ó. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, depois disso que Jesus apareceu para eles, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, o Espírito Paráclito, o Espírito Consolador, o Espírito que nos dá a fortaleza, que nos dá os dons, que nos dá a coragem de seguir, é o Espírito Santo. E Jesus conclui para eles: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Então Jesus ali já começa mostrando para eles a missão dele de sacerdote, né? Hoje na nossa igreja católica, os únicos, né, que tem o poder da absolvição são os padres, né? Depois do Espírito Santo, igual Jesus fez com eles: aquele quem vos perdoar, lhes serão perdoados. Aqueles quem retiveres, lhes serão retidos. Então, onde eu quero chegar é na conclusão do nosso propósito. Qual que é o seu propósito hoje que você tem medo de seguir? Se você tem um propósito, que todos nós temos um propósito, um chamado no coração, mas muitos cristãos não seguem, é por medo.
que você possa tirar esse bloqueio do coração, que você possa pedir hoje Cristo, o Espírito Santo. Fala com Cristo: Senhor, sopra mim sobre esse Espírito, manda em mim esse Espírito Santo. E uma coisa que nós devemos entender é que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa, e pessoas precisam se relacionar com outras, e pessoas precisam ter intimidade com outras. Assim como o relacionamento, para começar, antes de você namorar, você precisa se relacionar com um amigo, depois namorado, noivo e depois esposa. Você precisa ser amigo. Primeira coisa, antes de você se relacionar com o Espírito Santo, você tem que começar com intimidade, pedindo a Deus: Senhor, me manda Espírito Santo. E depois você já começa a conversar com o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, é um espírito, é uma pessoa que precisa que você dialogue com ela, que você fale com ela, que você ore com ela, que você convide o Espírito Santo aonde você for, na sua escola, na sua igreja, na casa dos seus pais, aonde você estiver, você chama o Espírito Santo, que ele vem, ele abraça o nosso coração. Né? São Paulo fala dos 7 dons do Espírito Santo: o dom da fortaleza, da ciência, o dom da profecia, o dom em línguas. Tem vários espíritos, tem vários dons que o Espírito Santo nos dá, mas para isso acontecer, você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Aqui Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, mas eles foram ter intimidade com o Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos 2, que eles são realmente batizados pelo Espírito. Então, você tem um processo a prosseguir, você tem um caminho, igual os discípulos aqui em João 20, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e falou: vai, aquele quem vos perdoar serão perdoados, vai, segue a missão. Porém, que lá em Atos dos Apóstolos 2, que eles foram realmente batizados, porque eu imagino que por esse caminho eles foram se relacionando com a pessoa do Espírito Santo, começou um diálogo, uma conversa, até se tornarem íntimos. E o Espírito Santo precisa disso, ele precisa de intimidade, ele é o nosso amigo, ele é o nosso companheiro. Ele precisa que você procure ele, converse com ele nas madrugadas, a todos os dias. Então que esse evangelho hoje, que você põe na sua cabeça, a primeira causa dos nossos bloqueios, do nosso propósito, é o medo. Que você possa tirar esse medo. E o segundo é que você chame o Espírito Santo, que você clame ao Espírito Santo, que você peça a Jesus para te mandar o Espírito Santo, te dar sabedoria e discernimento para entender. E que você possa realmente pedir o Espírito Santo para te guiar, te conduzir hoje, né, nesse dia tão especial que nós comemoramos em Pentecostes, né, que é o Espírito Santo. Então, sim, que Deus possa abençoar cada um de você, que Nossa Senhora interceda, né, por cada um de nós. E você também peça Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo, né? Ela é a esposa do Espírito Santo. Então, sim, peça a ela: mãe, me ajude a ter intimidade com o Espírito Santo, me ajude a prosseguir, me dê coragem para abrir as portas e ir à frente no meu chamado. Paz e bem, que Deus possa abençoar cada um de vocês.